Josué, capítulo 1. O tema é sobre força e coragem, né? Inclusive é o tema da nossa igreja esse ano, que é a partir do versículo 7, não, a partir do versículo 6 até o 9, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra, que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Quando Deus ele visitou Josué, a primeira coisa que ele disse foi: seja forte e corajoso, porque você vai comandar o meu povo, você vai direcionar o povo de Israel para o propósito, para a terra prometida, para observar os princípios bíblicos. Seja forte e corajoso, porque você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar provações, você vai enfrentar guerras, mas também leia a minha palavra, medite nessa palavra dia e noite, rumine essa palavra, comece a observar os princípios bíblicos, porque assim você será bem sucedido. Então, assim como Deus, ele tem falado com Josué, ele fala com a gente, sabe? Todos nós temos lutas, todos nós temos provações, todos nós temos os nossos desafios no dia a dia. E por isso, nós precisamos buscar força e coragem em Deus, através da palavra. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ficar fracos. Por que fracos? Porque a palavra de Deus é um alimento. E quando eu deixo de ler ela, quando eu deixo de buscar a fonte de Deus, que é a palavra, nós vamos ficar fracos. Então, um dos principais, vamos dizer assim, segredos de Josué permanecer forte e corajoso, e permanecer firme na fé, e não vacilar no chamado que Deus tinha para ele, era o quê? Era observar as palavras. E ele falou: não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Deus é conosco. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, seja quando a gente cai, seja quando a gente levanta, o Senhor Deus, Ele está ali. Como o pai que ajuda o seu filho, sabe? Como um professor que ensina o seu discípulo, como alguém que ama, independente, com um amor incondicional. E quando o Senhor Deus, Ele também fala sobre seja corajoso, Ele está falando para quê? Para nós não sermos corajosos de, tipo assim, eu vou me jogar do prédio, eu vou passar na rua, tá vindo o carro, eu vou passar na rua, né? Eu sou corajoso demais, eu vou passar na rua porque, né, não vai acontecer nada. Claro que vai acontecer, um acidente vai acontecer. Nós precisamos ser corajosos para quê? Nós precisamos ser corajosos para falar a verdade, sabe? Falar a verdade, não esconder nada. Nós precisamos ser corajosos para quê? Para falar de Jesus para as pessoas, sabe?
Quantas vezes o Senhor Deus fala com a gente, fala assim, vai, fala do meu amor para essas pessoas, e a gente retrocede, a gente recua. Não, fale, seja corajoso, fale. Nós precisamos ser corajosos, de enfrentar também, sabe, com fé, sem desanimar as lutas do dia a dia, e não desanimar. E mesmo se você se abater, e mesmo por alguma circunstância você fica triste, coloque isso diante do Senhor, coloque suas preocupações diante de Deus, coloque sua ansiedade diante do Senhor, e peça para que Ele venha tirar isso do seu coração, essa tristeza, sabe? Às vezes a gente passa por tantas coisas no dia a dia, que a gente fica abalado, às vezes a gente não consegue até expressar para alguém, assim, poxa, mas eu não consigo. Então nós temos a quem a recorrer. Quem é? Nosso Deus. O que você vai fazer? Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai falar com o Senhor Deus, e você vai abrir o seu coração para Ele, sabe? Se derramar, se humilhar diante do Senhor Deus, e com certeza, quando você sair daquele quarto, você vai sair totalmente renovado, você vai sair com uma certeza, sabe de quê? Que Deus está com você todos os dias, que Deus está com você todos os dias, sabe, quando você dobra o seu joelho no chão, de não somente orar, mas de ler a palavra de Deus, ali você encontra as respostas para os seus problemas, ali você encontra as respostas para os desafios do seu dia a dia, e Deus Ele vai te dar todas as ferramentas, sabe para quê? Para você vencer elas, para você vencer essas coisas, sabe? Então Deus Ele nos prepara. Eu nem imaginava, tipo assim, eu sonhava em me casar, eu sonhava em ter os meus filhos, sabe? E quando vem, tipo assim, é uma surpresa, sabe? E às vezes eu falo assim, Deus me prepara, e Deus Ele capacita, Deus Ele nos capacita. Às vezes a gente fala em uma área, fala em outra, mas Deus Ele nos capacita para quê? Para a gente acertar, até mesmo em relacionamento, sabe? A gente às vezes deixa a desejar em alguma área, às vezes a esposa reclama, porque você está deixando de fazer isso, está deixando de fazer aquilo, não sei o que lá, e a gente acaba refletindo, né? E a gente tenta melhorar, a gente tenta se esforçar, para quê? Para que o casamento possa estar indo bem, sabe? Como diz a palavra de Deus, que o marido honra a sua esposa, né? Agrade a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, assim nós precisamos amar nossas esposas. A mesma coisa é com os filhos, ensinar o filho no caminho que deve andar é um desafio, é uma missão, e que nós precisamos colocar isso diante do Senhor todos os dias. Então nós precisamos ser forte e corajoso, e não desanimar, e não ter medo, porque o Senhor Deus é conosco todos os dias, sabe? Nós, tem muita coisa a acontecer pela frente, talvez a perseguição, ela pode chegar aqui de uma forma muito mais forte do que é hoje, e nós precisamos estar com o nosso coração preparado, para que quando o Senhor Jesus vier nos provar, ou quando as coisas do mundo vier querer nos afundar, nós possamos estar preparados com essa palavra no nosso coração, que por mais que a gente possa passar, sabe, pela prova de fogo de querer, tipo assim, de ser preso por causa do Evangelho, de fechar as portas da igreja, por falar de Jesus, que nós precisamos estar preparados, amém? E como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso, porque a nossa coroa está no céu, a nossa recompensa está no céu. Se nossa esperança estiver só aqui na terra, a gente é um tolo, sabe? Se a gente ficar só correndo atrás das coisas dessa vida, porque eu quero ganhar mais, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas esquecer de agradar a Deus, o que vai adiantar? Sabe? Deus, Ele precisa ser o primeiro, Ele precisa ser o foco da nossa vida, sabe? Ele precisa se agradar da gente, nós precisamos agradar a Deus, e assim viver para Ele todos os dias, porque
A partir do dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fizemos um compromisso, não foi com o homem, mas sim com Deus, que está acima de todas as coisas. Então vamos honrar esse compromisso. Naquele dia que a gente foi batizado, foi um compromisso diante de Deus, também foi diante dos homens. Então vamos honrar este compromisso que fizemos com Ele, uma aliança de fé, uma aliança que nunca pode ser quebrada, nem a morte pode quebrar essa aliança. Amém? E quando a gente chegarmos, quando chegarmos diante do Senhor Deus, o Senhor venha falar: venha, servo bom e fiel, entre no reino que eu preparei para você antes da fundação do mundo, porque você foi fiel no pouco e no muito eu te colocarei, porque você me amou, porque você rejeitou o pecado, porque você rejeitou as coisas do mundo, você se esforçou para entrar no reino de Deus, você conduziu muitas almas para o Senhor. Pode ter certeza que tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, desde já, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por Tua palavra, meu Pai. Deus, o Senhor nos ensina, Pai querido, a ser forte e corajoso, a meditar nas Suas palavras, Pai querido, e não desanimar, Deus. Senhor Deus, venha preparar o nosso coração, Deus, para aquilo que está por vir, Senhor. Pai querido, venha preparar o nosso coração, Deus, para as guerras espirituais, Pai querido, para as guerras, Pai querido, que Deus está por vir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos dar força, Senhor. Venha nos capacitar, Deus. Venha nos ensinar, Pai querido, a andar em Seus caminhos, Senhor. Pai querido, venha, Pai querido, desembaraçar, Pai, todos os nossos caminhos, tudo aquilo que ainda, Pai querido, possa nos atrapalhar, Senhor. Pai querido, nosso alvo é o Senhor. Queremos, Pai querido, conquistar nossa coroa, meu Pai. E chegar, Pai querido, naquele grande dia, Jesus, e nos alegrar na Sua presença, Pai. E assim, Pai querido, como Paulo disse: combati o bom combate, completei minha fé, completei minha carreira, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor preparou para mim, que o Senhor preparou para aqueles que amam a Sua vinda. Pai querido, queremos, Pai querido, anseiar, Pai, queremos, Pai querido, desejar, Pai querido, estar contigo todos os dias, Senhor. Oh Senhor Deus, nos prepare, Deus, nos prepare, Deus. Sim, Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Você que trouxe